Oi, vamos falar de maneirismos dos belgas? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. E no vídeo de hoje, para poder continuar um pouquinho mais do que eu tinha falado das italianices, das gesticulações que os belgas fazem, eu vou falar um pouquinho hoje sobre como tem a fala dos belgas. Então tem algumas coisas que eles fazem durante as falas deles, que eu vou explicar um pouquinho o que significa e até mesmo para você começar a prestar atenção nos seus amigos belgas também. Apesar de eu ser professor de línguas, né, eu entendo que eu sei a nomenclatura específica, às vezes é inconveniente eu ficar percebendo tanto isso. Mas eu não tô fazendo aqui um vídeo para poder falar o quão estranho é isso, mas é algumas coisas que podem ajudar talvez você a ser compreendido um pouquinho melhor e até mesmo entender os belgas, ou até mesmo para você poder adotar isso. Às vezes a gente acaba fazendo isso e adota sem a gente poder pensar muito, mas isso também revela um pouquinho da natureza das falas deles. Então, vamos aqui analisar um pouquinho de algumas maneirinhas que eles têm quando eles estão falando. O primeiro deles é quando eles ou não se importam com alguma coisa, ou até mesmo quando eles estão falando que alguma coisa não é tão séria. Então, se você estiver falando, né, por exemplo, eu preciso sair mais cedo, tem algum problema? Eles vão fazer assim, ó, pó. Parece que eles receberam um soco. E aí eles estão simplesmente falando, tipo, não, que isso? É como se fosse o... Então, pra eles, o deles é o pó. Então, se você tá falando com um belga e ele faz isso, não é que ele tá ofendido, é só pra poder querer dizer que, tipo, não, isso não é tão importante, você não precisa levar isso tão a sério. Então, você pode levar isso pra sua vida, né? Que nem, por exemplo, se alguém falar pra você, tipo, mas eu vou me atrasar uns 15 minutos, você fala assim, pó, fica tranquilo, isso não é tão sério, não. O segundo deles, que talvez confunda muitas pessoas, ou até mesmo cria uma certa inconveniência para quem tem muito de misofinia, que é ficar ouvindo atenção, prestando atenção nas coisas que as pessoas ficam comendo na boca, que é quando eles ficam puxando saliva pela boca. Às vezes você precisa ou esperar alguma coisa acontecer, ou você está esperando a boa vontade do seu celular de alguma coisa, de carregar alguma coisa, e aí eles falam assim, ó. Ou quando eles precisam pensar, então eles ficam muito assim, ó. Eu não sei se é porque o holandês e o francês puxam muito da garganta, mas é muito frequente você ficar vendo eles fazendo assim, ó. Ou até mesmo quando eles precisam esperar um pouquinho mais. Então eles puxam esse ar pela que a gente tem da lateral dos dentes, né? Quando a gente faz o som de L. Então, se você vê ele fazendo isso, é só porque é o nosso... E aí a gente fica fazendo esse... Pra esperar alguma coisa acontecer. Então eles ficam... eu vou ver aqui. Então é isso que eles fazem. Uma outra coisa é a frustração do belga, né? O belga é sempre muito frustrado, ele sempre tá reclamando de muitas coisas. Então, quando alguma coisa não tá acontecendo, ou não tá indo do jeito dele, eles fazem assim, ó. E aí eles batem no quadril. Então eles ficam... Ou até eles levantam um pouquinho assim o ombro, né? E eles batem no quadril. Isso é mais para poder mostrar que alguma coisa não tá funcionando e aí eles ficam frustrados. Eles gostam muito de reclamar. É um povo que gosta muito de reclamar, inclusive eles reclamam quando não tem nada para reclamar. Então, leva em consideração com isso. Então, às vezes, quando você mesmo estiver frustrado, você pode ficar um pouquinho assim. Também não é possível, né? Você fica batendo assim no quadril. Outro deles também, eu não sei falar muito da região francesa, mas eu percebo isso muito na região que fala o flamenco, que fala o neerlandês, o holandês, que é eles fazerem assim, no final da frase. Então, eles falam, goeiemorgen, Então, por exemplo, eles fazem eles ficam toda hora assim, e aí toda final de frase tem esse Então, é muito bonitinho, mas às vezes eles adicionam pra tudo que eles falam. Que nem, por exemplo, sabá, Então, toda coisa que eles têm a oportunidade de fazer esse eles colocam no final de uma frase. Então, se você ficar ouvindo esse toda hora no final, é só porque eles estão fazendo só pra poder terminar a frase como se fosse o nosso né. Há muito tempo atrás também comentaram que eu falava muito a palavra questão, e eu tenho muito costume de falar então, é mais para poder fazer essa função fática da língua, que é para ver se a pessoa está entendendo o que você está falando, ou se ela ainda está ouvindo. Então esse é o deles. E por fim, uma coisa que talvez incomode muito, dependendo de quem faz, que é o que quando uma pessoa belga não entende alguma coisa, pode variar do quanto ela não entende. Se a pessoa ela tá surpresa com algum tipo de informação, ela não entendeu o que você falou, ele vai fazer assim, ó. Então, eles fazem assim, por exemplo, eu preciso ir até naquele lugar, e aí você falou errado o nome. Eles fazem assim, ó. O que você tá falando? Só que dependendo do quão energético uma pessoa é, às vezes ela pode falar assim, ó. É que agora eu tô lembrando dos meus alunos quando eles fazem isso. Então, quando eles não entendem muito sério, eles fazem muito escandalosamente, tipo,
Então, às vezes fica parecendo que, sei lá, é um cachorro que tá correndo, ele tá... Então, se você ouvir um belga fazendo isso, é porque ele não entendeu o que você tá falando e aí você precisa explicar. Então, às vezes, pode ser até mesmo que você queira copiar eles, né? E você fica falando assim, ó... E às vezes eu pego no pé dos belgas aqui quando eu tô falando com eles em inglês, porque é até bonitinho, né? Que eles ficam assim, Alessandro, you good? Ok, because I missed you, Então, aí toda hora ficam assim, I am Belgian, eu sou belga, Então toda hora eles ficam fazendo assim, e assim, E aí fica meio que cansativo, mas é que eles não prestam atenção, é como a gente não presta atenção no nosso né, então. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Isso não é muito pra poder ficar ficando no pé dos belgas, mas talvez você comece a perceber eles fazendo isso, ou essas maneirices, e também é uma boa forma de você até mesmo soar mais natural quando você estiver falando o francês, ou quando estiver falando também o neerlandês, porque facilita um pouquinho para que eles possam te entender. A gente ainda tem o problema da nossa musicalidade quando a gente fala no holandês, mas eu também pretendo até um pouquinho mais pra frente falar de algumas maneirices brasileiras que a gente não percebe, ou até mesmo o que joga na cara que a gente não é belga e a gente tem um sotaque brasileiro. Mas isso fica um pouquinho mais pra frente. Inclusive, você tem alguma dúvida ou algum outro maneirismo que os belgas fazem na fala que você já percebeu e isso tá te coçando? Escreve aqui nos comentários, por gentileza. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui. Espero que você tenha um bom dia. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!